Olá, sejam bem-vindos ao Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre ciências farmacêuticas em parceria com o programa Universidade Aberta da TV Uniara. Nossos convidados participaram do 4º Congresso Farmacêutico da Unesp. Hoje nós conversamos com o Jean-Pierre Peron, da Universidade de São Paulo. Professor, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Eu que agradeço o convite. Jean, falando um pouco sobre a neuroimunologia, que é a sua área de atuação, o que estuda esse segmento? Bom, a neuroimunologia basicamente ela estuda as formas como o sistema nervoso e o sistema imune interagem entre si. Parece uma coisa bastante complexa, mas assim, é algo bastante simples se você pensar que existem vários receptores para neurotransmissores, que são as moléculas que fazem o sistema nervoso funcionar, nas células do sistema imune, como linfócitos, neutrófilos, aquelas células que aparecem lá na hora que você faz um exame de sangue, né? Então o que a gente tenta avaliar é como que os neurônios podem de fato alterar essas células. Então, se você pensar em doenças neuroinflamatórias, por exemplo, como a esclerose múltipla, é muito interessante estudar isso, no sentido de que o que acontece quando um linfócito, que é a célula causadora da doença, invade, por exemplo, o sistema nervoso. E aí, quando ele entra no sistema nervoso, ele encontra uma quantidade de neurotransmissores que é bastante peculiar daquele local, e isso, sem dúvida nenhuma, pode modular a função dessas células. Ou seja, se o linfócito entra no sistema nervoso de um indivíduo com esclerose múltipla e encontra, por exemplo, a noradrenalina, isso é ruim ou bom para a doença em si? Ou seja, essa molécula ela ativa o linfócito e faz com que ele destrua mais o parênquima cerebral ou desativa essa célula, no sentido, numa tentativa do sistema nervoso evitar a autoagressão. E esses estudos contribuem, então, para já prevenir o avanço de algumas doenças, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, né? Então, dentro dessa gama de doenças neuroinflamatórias, neurodegenerativas, como Parkinson, esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, o Alzheimer, sem dúvida nenhuma, que está bastante em voga atualmente, com alguns mecanismos novos descritos. Sem dúvida, a compreensão dessas doenças pode ajudar, talvez, é meio difícil falar em cura, né, nessas doenças, mas sem dúvida nenhuma em tentar melhorar a vida desses indivíduos. Os sintomas da doença, os efeitos, eles seriam diminuídos, por exemplo, ou atenuados com o tempo? Sim, por exemplo, se a gente descobrir, voltando ao caso da esclerose múltipla, que determinados neurotransmissores são importantes, a gente pode tentar modular esses receptores, impedindo, por exemplo, a ativação do sistema imune dentro do sistema nervoso. E aí você pode impedir a lesão do sistema nervoso e, consequência disso, é que você prolonga a vida do indivíduo em momentos em que ele não tem sintomas, né? Então ele consegue ter uma vida melhor, digamos assim. E nessa medida vocês dentro da Universidade de São Paulo têm um laboratório, o Laboratório de Interações Neuroimunes, que trabalha um pouco nessa perspectiva de trazer novas prospecções para essa área da neuroimunologia. Exatamente. A gente tem no laboratório duas linhas de pesquisa principais. Uma delas é o modelo, a gente trabalha com o modelo murino, que é um modelo experimental em animais. Uma das linhas de pesquisa é a esclerose múltipla, como eu havia lhe contado. Então a gente tenta entender alguns neurotransmissores na modulação dessa resposta. E atualmente a gente está também tentando entender um pouco o acidente vascular cerebral. Então dentro dessas duas doenças, o que acontece de fato é que com a destruição de células neuronais, há uma liberação muito grande de um neurotransmissor específico, que é o glutamato. Então o glutamato induz morte de neurônios, né? E da década de 90 para cá, a gente começou a descobrir que as células do sistema imune têm receptores para glutamato. Então essa é a nossa grande pergunta, né? Como que o glutamato modula a ativação dessas células do sistema imune, né? E aí, uma coisa mais interessante que aconteceu mais recente, foi descobrir que esse neurotransmissor, a despeito de ser um neurotransmissor e ser secretado pelas células do sistema nervoso, ele também é encontrado na periferia. Então, assim, cada vez mais a gente está descobrindo que o sistema nervoso e o sistema imune, eles intercambiam entre si suas funções. Então, hoje a gente sabe que as células do sistema imune podem, por exemplo, secretar moléculas que são peculiares do sistema nervoso, como os neurotransmissores. E a gente já sabe que hoje também as células do sistema nervoso podem secretar moléculas que são peculiares do sistema imune. Então, a forma como eles interagem. E essa colaboração entre esses dois sistemas ajuda o nosso organismo a funcionar em que medida? Sem dúvida nenhuma. Se você, por exemplo, pensar, isso é uma história interessantíssima, na Grécia Antiga, por exemplo, Empédocles era um filósofo que elaborou a ideia do ar, fogo, água, terra, né? E aí um pouco depois veio o Hipócrates e depois o Galeno. E Galeno foi um dos primeiros
talvez foi um dos primeiros momentos que se falou em neuroimunologia, porque ele falou que as mulheres sanguíneas, que são as mulheres mais enérgicas, são menos susceptíveis às doenças do que as mulheres melancólicas. E hoje a gente sabe que isso tem um cunho neuroimunológico enorme, que são as pessoas mais susceptíveis ao estresse, as pessoas mais melancólicas, que na verdade a gente sabe hoje que é a ativação de um eixo chamado eixo hipotálamo pituitária adrenal, que o resultado final é a liberação de glicocorticoides, que é o grande supressor da resposta imune. Então isso fundamenta o que o Galeno falou, 137 depois de Cristo. Isso modula a nossa vida diariamente. Então você mora numa cidade super trânsito, metrópole, trânsito, poluição, né? Então sem dúvida nenhuma você fica o tempo todo modulado pela ativação desse tipo de coisa que é o eixo hipotálamo pituitário. Como se você estivesse em alerta o tempo todo. Exatamente. É até interessante você falar isso, porque na verdade a primeira vez que foi cunhado esse termo por um pesquisador chamado Hanseli foi a história da luta ou fuga, né? Que é aquele momento onde você tem uma descarga adrenérgica muito grande que você precisa decidir se você vai lutar para sobreviver ou se você vai fugir, né? E se você parar para pensar, a gente vive esses momentos diariamente. E também esse estudo de vocês tem algo relacionado com a questão da depressão também. Pode ter, sem dúvida nenhuma. A neuroimunologia trata das relações da depressão com o sistema imune, né? De novo, fundamentando essa história que o Galeno havia falado. Então, outra coisa interessante que está começando a vir à tona hoje é assim, antes nunca se perguntava quais eram as repercussões no sistema imune de indivíduos que fazem uso crônico de drogas psicotrópicas. A gente sabe hoje que, por exemplo, ansiolíticos são usados à torta e direita, digamos assim, os antidepressivos, enfim. E hoje a gente sabe que essas drogas, sem dúvida nenhuma, também agem sobre o sistema imune. Seja indiretamente, porque elas inibem os níveis circulantes ou aumentam os níveis circulantes de determinados neurotransmissores, que podem agir sobre as células do sistema imune, ou também porque essas drogas podem agir diretamente no células do sistema imune, bloqueando o seu receptor. Então, você toma, por exemplo, um Prozac ou alguma outra droga desse tipo, e não vale só para drogas psicotrópicas, como as drogas antihipertensivas, como bloqueadores beta-adrenérgicos, por exemplo. Então você acha que tem uma função só neurológica, você está só mexendo no sistema nervoso, e na verdade não é bem assim. Quando você vai testar a função imune desses indivíduos, ela é diferente do indivíduo que não faz uso dessas drogas. Não tem mais resistência, podemos dizer assim? Ele é menos resistente a algum... Isso varia de droga para droga, de fármaco para fármaco. Então tem assim, via de regra o que a gente tem visto é que o sistema nervoso ele meio que suprime a resposta imune. Ainda não se tem uma resposta fisiológica para isso, se o sistema meio que guarda energia para colocar no funcionamento orgânico geral e não no sistema imune, certo? Mas não tem uma regra, né? Pode acontecer que eventualmente você tenha uma ativação das respostas, como é o caso do glutamato que a gente tem visto no laboratório. Então, aparentemente, quando o linfócito entra no sistema nervoso e encontra o glutamato, é pior, porque o linfócito secreta mais moléculas inflamatórias, destruindo mais o tecido. Mas pode acontecer o contrário também. Então não há regra, sem dúvida nenhuma. Qual seria o futuro, professor, para essa área da neuroimunologia? Futuro? Essa é uma boa pergunta, bem. Eu acho que é a gente entender cada vez mais como essas interações neuroimunes acontecem, né? Eu fico muito feliz de estar inserido nesse contexto, porque a neuroimunologia, se for parar para pensar, ela é bastante recente, foi até negligenciada há muito tempo, né? Essa história de que esse sistema não consegue modular muito a resposta imune, mudou muito. Então hoje eu acho que a gente vai entender melhor a função dos determinados neurotransmissores sobre a resposta imune. Então a resposta imune tem dois braços, que é a imunidade inata e adaptativa. Então acho que com o tempo a gente vai com certeza conhecer melhor a ação, por exemplo, de dopamina, serotonina, noradrenalina na imunidade inata, na imunidade adaptativa. Eu acho que isso vai ser muito bom porque a gente vai poder adequar cada indivíduo ao tipo de tratamento que ele tem. Então, por mais que você tenha um indivíduo, por exemplo, ele está precisando tomar ansiolítico, está sofrendo de ansiedade, mas aí você percebe que ele tem uma alteração imune, talvez que não seja tão interessante, a alergia dele piora ou às vezes a alergia dele melhora. Então, acho que a gente vai começar a compreender melhor e isso, com certeza, no final vai voltar para uma aplicabilidade melhor ao leito com os indivíduos, né? E está havendo a formação de profissionais pensando nesse futuro? Não especificamente, na verdade, né? O que acontece na pós-graduação, então agora a gente tem disciplinas que tentam abordar, eu mesmo tenho uma disciplina lá na USP que chama
imunidade inata e adaptativa no sistema nervoso, né? Então, onde eu tento muito chamar a atenção para esse tipo de assunto, para os alunos pós-graduandos, onde o imunologista ele é muito enviesado. Eu acho que assim como o neurologista também. Então, cada um fica no seu sistema, eu acho que a gente tenta juntar esses dois e elaborar novas hipóteses, novas ideias para tentar compreender melhor essa interação, né? Enquanto professor e também atuante na área, o senhor percebe o interesse desses jovens, dos futuros Percebo, sim. médicos? Sim, sim. Tem coisas muito interessantes, por exemplo, tem coisas que são muito básicas do laboratório de imunologia, que é injetar determinadas coisas nos animais, não a esmo, né, com muito cuidado, um protocolo experimental aprovado por comitê de ética, enfim. Mas, por exemplo, você fala, olha, isso que é básico que você faz, eu vou te contar uma coisa, você ativa o hipotálamo do animal. Os alunos ficam assim, hipotálamo? Mas eu estou mexendo com macrófago, sistema imune. E aí a gente começa a abordar essa ideia de que existem regiões do sistema nervoso que não há barreira hematoencefálica, então o que cair na circulação sanguínea acaba atingindo esses centros, e o hipotálamo é um dos principais dele. Então eles ficam muito surpresos com esse tipo de coisa, né? E eu brinco muito com eles falando o seguinte, não há resposta imune a qual o sistema nervoso não esteja sabendo que ela está acontecendo. E essa mesma discussão vale para quem está se graduando em farmácia, uma vez que o senhor foi convidado para um congresso de ciências farmacêuticas. Sim. Já que o graduando de farmácia trabalha, né, com a farmacologia, com essas drogas, seja psicotrópicas ou imunotrópicas, talvez, sem dúvida, a partir de agora pode surgir uma ideia de já balizar os estudos para esse caminho da neuroimunologia. Então, há um futuro promissor para a área, para quem tem interesse nessa atuação, e também uma perspectiva positiva para a população. Sem dúvida nenhuma. Lembrando que as doenças neurodegenerativas são bastante graves, né? E cada vez mais o número de pessoas tem aumentado. Um pouco desconhecidas até a questão dos sintomas, dos efeitos. Sim, sem dúvida. O diagnóstico, às vezes, é retardado, né? Ele é tardio. Sim, sem dúvida. Principalmente porque a população etária está aumentando, né? Então, as doenças neurodegenerativas estão aparecendo mais do que apareciam no passado. Então, isso, sem dúvida nenhuma, demanda um certo cuidado de nós, cientistas, prestarmos atenção nesse tipo de coisa. Jean, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação por trazer uma discussão de um tema, ao mesmo tempo, novo, mas de suma relevância para a nossa sociedade. Muito obrigada. Imagina, Maíra, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando o que a gente faz no laboratório e participar do evento, sem dúvida nenhuma, foi um prazer. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.